Oi gente, boa noite, meu nome é Pami J e hoje resolvi gravar mais um vídeo em O Diário de uma Psicóloga Social. Se saiu corretamente a edição que eu fiz deste vídeo, então de início eu coloquei uma foto da Pami J agora nas eleições passadas, quando eu sonhei em ser presidente. E foi um sonho tão gostoso, tão bom. Se vocês soubessem o quanto é bom sonhar, o quanto é bom imaginar, o quanto é bom criar, com certeza essa sociedade voltaria a reconquistar o seu vigor, a sua energia e assim o seu equilíbrio. Deixamos de sonhar, como eu sempre repito, por ideias estáticas e lineares. Mas o bom de sonhar em ser presidente era porque eu sabia que tinha propostas, planos, soluções, com começo, meio e fim, e que visavam a melhoria na qualidade de vida dos nossos cidadãos. Mas além dessa melhoria de qualidade na vida dos cidadãos, também ela era plausível de ser ouvida por nossos cidadãos. Acho que o que retrata bem o que eu quis dizer agora é no livro que esse eu xeroqueei, né? É Economia Mundial para Iniciantes. E aí da The Economist: se os economistas desejam ser compreendidos, que usem palavras simples e que dirijam essas palavras menos para os políticos e mais para as pessoas comuns. Os políticos se importam com o que os eleitores pensam, especialmente os eleitores em bloco, e não ligam a mínima para o que os economistas pensam. Por isso, é perda de tempo falar sobre economia com os políticos. A única maneira de fazer os governos se comportarem como se fossem economicamente alfabetizados e confrontá-los com eleitorados que o sejam. Um bom exemplo é o nosso ministro da Economia de agora, né? Que além de ter sido um fracasso como ministro da Educação, hoje não sabemos o que ele está pensando, não sabemos o que ele está planejando. E pelo começo, já mostra que nada de bom poderá vir disto. Porque a única maneira, além de tornar o povo economicamente alfabetizado, é também criar esta sinergia entre o Estado e o povo, em que o povo compreenda quais são as intenções do governo, para que então ela também, imbuída desse mesmo espírito, tendo ciência daqueles que são os planos, projetos e soluções, também envidiem esforços para que possa ser exitosa tanto esta gestão pública, como também como somos como corpo social. Quando eu era criança, eu era muito criativa, muito. Eu sonhava, eu lia gibis do Tio Patinhas, então eu sonhava com muitas coisas. E eu tinha duas agendinhas. Eu tinha uma agendinha que eu tinha todas as empresas que eu iria fundar. Era em todos os segmentos, em todas as áreas: navegação, indústrias, automobilística, aviação, comércio, bancos. Eu tinha nome para todas as empresas nas quais eu iria fundar. E tinha também uma outra agendinha com os nomes que eu tinha em todos os países. De tão criativa que eu era. Eu tinha alemão, em russo, em japonês, chinês. Isso, posso dizer que lá pelos meus 8 anos de idade já, eu era muito criativa. Mas também eu tive uma educação muito militar, muito rígida. Daquela que você não poderia nem fazer barulho com a boca para comer, senão você já apanhava. Mas dou graças a Deus de ter tido essa educação também, porque ela foi fundamental para quem hoje é a Pami J. E me lembro que nessa educação rígida, nossa mãe não deixava com que ficássemos na rua. Então ficávamos trancados dentro de casa. E foi assim que a Pami J surgiu,
ela não nasceu assim, ela não tinha desejos assim. Ela simplesmente, como está nos livros de psicologia, ela começou a remexer os pertences da minha mãe até encontrar suas roupas. E dali, então, ela começou a usá-las, então, nos períodos que minha mãe saía, isso acabou condicionando a minha mente. Então, ficou ali aquela semente da Pammy J plantada. Então, eu saí de casa aos 13 anos e confrontei um mundo real. Como criança, precisei então suspender, recalcar a Pammy J e viver aquele mundo que exigia que só os fortes sobreviveriam. E com isto, a Pammy J ficou ali, silenciosa, subjetivamente, enquanto o Rogério era a mente objetiva. E sempre sonhei em ser um estatista, um presidente, um conquistador. Tanto que me dediquei à leitura por anos e anos sobre a arte militar, a arte da guerra, a arte da estratégia. E aí fui completando com livros de administração, de economia, de gestão pública. E tudo isso foi consolidando então um saber que me fez desejar então até nas últimas eleições desejar ser presidente. E hoje, esse sonho continua existindo, só que agora, desejando ser uma líder, mas no arquétipo da Pammy J. Isso acaba sempre trazendo um pouco de confusão, um pouco de espanto, de perplexidade, como assim? Ainda mais quando se esperava de mim um comportamento que é hoje programado, na verdade, para as pessoas inseridas em questões de gênero. Por isso mesmo que este vídeo é justamente para você, jovem, para você, menino, menina, que hoje se defronta com essas questões de gênero e fica se perguntando como serei, como farei. Posso dizer para vocês que a Pammy J não nasceu assim do nada também, ela não nasceu, mas não se formou do nada. Ela buscou pesquisar enquanto era Rogério, ela buscou estudar sobre o feminino, buscou estudar sobre realmente o que era gênero. Tanto que eu nunca me esqueço de um vídeo do Chico Xavier, que falava sobre a homossexualidade, e ele mesmo dizia que não via naquilo nenhum problema, mas que pontuava que aquela coisa forçada, aquela coisa um pouco gritante, era o que atrapalhava uma melhor performance com uma pessoa inserida em questões de gênero. E essa foi um dos pilares, então, que moldaram como seria a Pammy J quando ela se expressasse no mundo. E ela demorou a se expressar no mundo, não porque ela tinha medo do mundo, porque ela aprendeu tanto a ter coragem neste mundo, que ela passou a não ter medo mais. Tanto que adotei uma frase de Alexandre o Grande, que dizia: vence teu medo e vencerás a morte. Entendeu? Eu passei a vencer a morte. E a Pammy J era assim, corajosa, só que ela sentia um pouco de vergonha, sim, por alguns comportamentos, não das pessoas que decidiam como queriam ser, mas justamente por conta dessa alienação que alguns grupos escusos e interesseiros supranacionais implantavam na mente das pessoas inseridas em questões de gênero. Como hoje tentam fazer isto mediante uma sistematização dentro das escolas, dentro das universidades, mas nunca ensinando realmente o que é gênero. Então, por isso que isso acaba causando esse, muitas vezes, desconforto, como eu sempre percebo, algumas mulheres que, mesmo que até gostem da Pammy J, mas que se sentem ainda meio assim, como assim? Mas ele tem um jeito de homem, mas se veste de mulher.
qual é a praia dele e dela, afinal de contas, muitos até se perdem, não sabem se falam ele ou ela, tanto que no meu trabalho eu sou chamado de PAMJ por todos na empresa, mas na hora que atendo meus clientes, eu atendo como Rogério, para evitar confusões, para evitar inquietações, para evitar perder tempo até numa chamada, tendo que explicar por que é PAMJ falando com uma voz masculina. Eu falo assim da maneira que estou falando com vocês. Então eu aprendi primeiro a ser forte como o Rogério, para que depois o Rogério mesmo pudesse ensinar a PAMJ a como ser forte. E quando sabemos fazer uma transição realmente do que seja gênero, então entendemos que não precisamos mudar certas coisas em nós para sermos. Não precisamos mudar uma voz, não precisamos mudar comportamentos, não precisamos nos afeminar, que ainda farei um vídeo explicando a diferença, essa distinção entre o que seja afeminado e o que seja feminino. E que nenhum dos dois está errado? Não, não é isso. Porque hoje uma das coisas que também eu fui aprendendo ao decorrer de toda essa existência minha, aprendendo como PAMJ, é que o que importa realmente não é o externo, o exterior, mas sim o que vai aqui dentro, sim o que vai aqui dentro, o que está intrinsecamente formado como personalidade, identidade nossa. E que ser primeiro, antes de querer ser, é a melhor sacada para se querer ser alguém. E eu não sou um caso raro, não. Esses dias até estive escutando daquele Kim Kataguiri lá, que até não concordo muito, mas nos últimos tempos ele anda até mais sereno em suas falas, porque antes ele ficava só zombando da esquerda, e eu nunca fui a favor disso, de ficar zombando o outro para se destacar na sociedade, para se destacar em algum interesse. E vi a maioria quebrando a cara por fazer isto. E ele comentava sobre uma lutadora que é trans, só que ela não quis aceitar essa ideologia de gênero que quer determinar que as pessoas trans façam parte dos esportes das mulheres. Então ela é lutadora de boxe, Muay Thai, é forte. E perguntaram para ela, por que você não vai lutar na categoria feminina? Ela falou, não, porque em questões hormonais, eu sou desproporcional a elas. Então não seria justo. E não à toa, ela é campeã. E não à toa, ela é desconhecida da maioria dos ouvidos. Porque esse tipo de exemplo não pode ser divulgado, porque eles querem exatamente um tipo de categoria de gênero, e eu sei por quê. E quem sabe em vídeos posteriores eu vá deixando cada vez mais claro, e quem sabe claro e evidente, quais são esses interesses. Então é isto, a PAMJ é assim. Ela não apagou o seu passado. Ela não disse, eu não nasci no corpo errado. Ou eu vou enterrar quem é o Rogério para ser a PAMJ. Não, eu apenas fiz uma inversão de polos. O Rogério, que era mente objetiva, foi para a mente subjetiva. E a PAMJ, que era mente subjetiva, veio para a mente objetiva, para a realidade concreta e objetiva. Como disse, muitas mulheres ainda estranham esse comportamento, principalmente. Mas hoje eu posso dizer que a PAMJ, ela não é afeminada.
e ela é forte, é uma guerreira. Mas ela é muito mais feia e ela é muito mais feminina que muitas mulheres hoje em dia. É apenas saber compreendê-la. Hoje em dia, eu tenho evitado de me aproximar de muitas pessoas, mas podem ter certeza, quando eu não me aproximo de alguém, é porque eu já ouvi essa pessoa falando em algum momento. E com certeza, o que havia dentro dela como conteúdo não me agradou, por mais que tivesse estilo, se vestisse bem, possa ser até o que vai ser muito difícil ser um profissional, uma profissional, mas sem conteúdo, não faz parte de quem a Pammy J decidiu ser, como Heidegger já diz, um ser no mundo. Vou deixar um vídeo no final, trazendo o túnel do tempo, de como era o Rogério em seus pensamentos, como líder, como estadista, como general, como conquistador, que sempre sonhou ser. E que apenas hoje, esse know-how foi passado para a Pammy J. E a busca dela é justamente conquistar esse espaço, mas não só conquistar esse espaço, mas mostrar para as pessoas inseridas em questões de gênero e que estão vindo agora, se defrontando com essas questões e muitas vezes sendo oprimida por essas ideologias que ficam forçando dentro de instituições públicas como você deveria ser. Não. Hoje eu declaro que você pode ser muito mais do que imagina. E se você souber fazer a transição certa, souber realmente o que é gênero, então mudanças extraordinárias ocorrerão, não só para a sua vida, mas como para a vida de todas as pessoas inseridas em questões de gênero e principalmente para todos os cidadãos desta nação. Não para querer dizer que se tornou uma pessoa inserida em questões de gênero e aí se elege como político, política, e a única coisa que fica fazendo é lutando por bandeiras, por interesses grupais, mas nunca pelo todo, nunca pela nossa comunidade do povo. Enfim, já ficou meio extenso, é mais uns 3 minutinhos de vídeo, mas conheçam o Rogério, compreendam, e como eu disse, vocês não encontrarão em mim uma pessoa afeminada, mas conseguirão encontrar em mim, se conseguirem compreender-me, o quão feminina eu sou. Beijos no coração. Tchau, tchau. Amo vocês. Boa noite, meu nome é Rogério Oliveira, sou idealizador e fundador do NR, Nacionalismo Revolucionário. Já faz algum tempo que venho publicando pelas redes sociais sobre o nacionalismo revolucionário e também demonstrando a minha indignação quanto a algumas ações praticadas por certas ideologias. Por mim, eu não me preocupo se querem brincar de ideólogos, sem que ao menos conheçam sua própria história e seus próprios erros. Porém, quando se trata do povo brasileiro, nossos filhos, famílias, gerações futuras e nação, buscando sucumbir nossas esperanças e anseios de um futuro melhor, espalhando caos, medo e ódio, e nos destituindo daquilo que pouco nos resta, que são os nossos sonhos, então será tomado como uma afronta ao espírito nacionalista. O levante nacionalista está sendo formado e a unificação das tribos nacionalistas está sendo conclamada.
não tardará para darmos uma resposta a todos estes desmandos. Ainda não posso falar abertamente sobre as propostas do NR para o país, pois pelo pouco que já divulguei, já vi e percebi, seriam utilizadas de forma torpe e distorcida, buscando dar méritos a essas ideologias, sem que produzissem resultados eficazes para o povo. Não tardará, como já disse, para que o levante comece. Céus e terra tremerão, e os inimigos da nação se darão conta do erro que cometeram. Por isto, você nacionalista e outras bandeiras que amem, cuidem e defendam o nosso país, se juntem a nós. Seja uma atalaia das boas novas, anuncie, divulgue, conte para seus familiares, amigos e todos aqueles que assim puderem saber. Uma verdadeira, eficiente e eficaz revolução está começando. Diga que a esperança está renascendo, que um novo futuro está sendo construído e que em breve poderemos aspirar como uma nação vencedora. Continuem seguindo e compartilhem a ideia, pois como um feixe de bambu que se torna forte, resistente e inquebrantável, assim se tornará o nosso povo. Se unam, venham formar as fileiras do exército nacionalista e em breve marcharemos rumo à vitória do nosso povo. E então, os nossos inimigos, os inimigos da nação, sejam quem forem, conhecerão nossa verdadeira força e poder. Logo estarei divulgando os próximos passos. Obrigado e uma boa noite.